Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica Clínica para os alunos do curso de Farmácia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Outro recado diz respeito aí à avaliação 1, né, a P1, que, em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. No caso da nossa disciplina, a P1 será a média de todas as atividades realizadas no portal do aluno, certo? Muito bem, gente. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os lipídios e sobre as lipoproteínas plasmáticas. E é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material vocês possam compreender a importância dos lipídios, compreender como os lipídios são transportados pelo corpo e principalmente relacionar os níveis de lipídios e lipoproteínas plasmáticas com a gênese de doenças cardiovasculares. Então vamos começar falando dos lipídios propriamente dito. Os lipídios, também chamados aí de gorduras, são biomoléculas orgânicas compostas principalmente por átomos carbono, hidrogênio e oxigênio. São substâncias cuja característica principal é a insolubilidade em água, né, ou solventes polares. Se são insolúveis em água, obviamente, né, são substâncias que serão solúveis em compostos polares, como por exemplo o éter. E nós temos aí vários tipos de lipídios e os principais aí de interesse aí em análises clínicas, obviamente, são triglicerídeos, colesterol e os fosfolipídios, tá? Na aula de hoje nós vamos enfocar bem aí o colesterol e os triglicerídeos. Então vamos começar falando aí da molécula do colesterol, né? Colesterol, ele é um esterol, né? O que significa esse termo esterol? Significa lipídios formados aí por 4 anéis cíclicos, né? Então toda molécula que tem esses 4 anéis cíclicos é chamada então de esterol. Então o colesterol é o esterol mais abundante nos tecidos humanos, tá? E nós já comentamos em aulas passadas, e o colesterol é uma molécula bastante importante que vai desempenhar aí diversas funções, como por exemplo, colesterol é componente aí de membrana plasmática, ou seja, dentro da dupla camada de lipídios e proteínas, nós também temos aí a molécula de colesterol. E a presença do colesterol, ele vai interferir então na fluidez da membrana plasmática. Então ele é um importante componente aí dessa estrutura. O colesterol, ele vai ser bastante importante na síntese de hormônios, né? Quais hormônios? Os hormônios esteroides, por exemplo, como testosterona, estrógenos, progesterona. O colesterol também vai ser importante na síntese de outros hormônios, como por exemplo, cortisol, aldosterona. Colesterol também vai ser importante para a síntese de vitamina D e também aí para a produção, para a síntese dos sais biliares, principal componente da bile. Então a importância do colesterol, como pode ser observado, né, visto, é inegável. Fontes de colesterol. Então, nós obtemos colesterol, né, nosso colesterol, ele vem aí de fonte endógena e exógena, tá?
Colesterol endógeno representa 70% de todo o colesterol plasmático, tá? O que é o colesterol endógeno? O colesterol sintetizado aí pelas nossas células, pelo próprio corpo, tá? E basicamente, né, o principal órgão produtor aí de colesterol é o fígado, que produz aí aproximadamente 1 grama de colesterol por dia. É só o fígado que produz o colesterol? Não. Outros tecidos, outros órgãos do corpo também produzem colesterol, como por exemplo, intestino, córtex da medula adrenal, testículos, ovários, placenta, tá? Então, devido a essa produção endógena, né, ou melhor, devido a essa produção, fica claro, então, a importância do colesterol, tá? O que mais, gente? Um detalhe bastante importante diz respeito, então, a essa síntese endógena de colesterol, tá? Só presta atenção nesse detalhe. Então, o metabolismo do colesterol ele vai ser regulado por um sistema compensatório, ou seja, quanto maior for a ingestão de colesterol vindo de alimentos, menor é a quantidade de colesterol sintetizado pelo corpo, sintetizado pelo fígado, por exemplo, tá? E o oposto também é verdadeiro, certo? Então, quanto menor a ingesta de colesterol, obviamente, maior vai ser essa produção de colesterol pelo corpo. Entenderam? Então, de todo o colesterol da circulação, a produção endógena representa, de fato, né, 70% de todo esse colesterol. E os outros 30% daquele valor de colesterol da circulação vem de fonte exógena. Fonte exógena diz respeito, então, à alimentação, tá? Então, o colesterol exógeno representa 30% do colesterol plasmático, né, da alimentação. E, apesar disso, o controle dos alimentos ingeridos é fundamental para que os níveis de colesterol não sejam mantidos dentro da normalidade, tá? Então, mesmo que esse nível de colesterol aí seja relativamente baixo, né, equivale a 30%, é importante aí uma boa alimentação, né, uma dieta equilibrada. Assim, dietas ricas em ácidos graxos insaturados, que são os óleos vegetais de maneira geral, tendem a reduzir o colesterol circulante, tá? Enquanto dietas ricas em ácidos graxos saturados, que são as gorduras de origem animal principalmente, tendem a aumentar o colesterol circulante. E até mesmo uma dieta aí ricas em fibras diminuem aí a concentração do colesterol circulante, certo? Então é sempre importante então termos aí bons hábitos alimentares para controlar aí o nível total de colesterol na circulação. Muito bem, gente. Então, nesse contexto todo, qual que é o valor aí, qual que é o limite, os níveis de colesterol total? Então, de acordo aí com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os níveis de colesterol aí para um adulto aí, para pessoas a partir de 20 anos de idade, é recomendável ter um valor aí de colesterol abaixo de 190 miligramas por decilitro, tá? O que mais? Obviamente, né, fora desse valor de referência, a pessoa então desenvolve aí uma hipercolesterolemia, que é uma condição caracterizada por níveis elevados de colesterol. A partir de quanto? De 240 miligramas por decilitro, tá? É uma condição bastante comum,
entre os indivíduos, principalmente na faixa etária aí, acima, né, de 40 anos, já é uma situação bastante comum. E nesse contexto, né, a hipercolesterolemia ela pode ser classificada em dois tipos: hipercolesterolemia familiar, que nesse caso aí é uma doença genética em que a pessoa vai ter níveis elevados de colesterol na circulação, e a hipercolesterolemia secundária, que está relacionada aí com a elevação aí do colesterol na circulação, mas devido aí a própria constituição genética do indivíduo e principalmente aí a presença de fatores ambientais, como a dieta, por exemplo, tá? E a hipercolesterolemia secundária, ela também pode ocorrer devido à existência de certas doenças, como insuficiência renal, o próprio diabetes, além de problemas no fígado. Tá? Então, a hipercolesterolemia está relacionada aí com níveis elevados de colesterol na circulação. O que mais, gente? A determinação, então, do colesterol total. O paciente deve estar aí em jejum, né? Jejum aí de 8 a 12 horas é o recomendado. E a amostra utilizada aí pode ser o soro, preferencialmente, né? Ou até mesmo plasma, só que heparinizado. Heparinizado, perdão. E o legal, né, de todas essas dosagens aí bioquímicas, dentre elas o colesterol, nós temos a presença aí de kits e reagentes para essa finalidade, tá? Então nós temos kit e reagente aí para o colesterol, e a metodologia, né, é chamada aí de enzimática colorimétrica, que nós vamos fazer, né, quando voltarmos aí dessa quarentena, nós vamos no laboratório fazer dosagem do colesterol. Certo, gente? O que mais? Outro lipídio de bastante interesse aí são os triglicerídeos. Triglicerídeos, né, a gente já comentou em aulas passadas, nada mais é do que uma molécula, né, com 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Então, glicerol, que é um álcool, mais esses 3 ácidos graxos vão formar aí um triglicerídeo. Os triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo e servem principalmente aí como uma reserva de energia. Onde os triglicerídeos ficam armazenados? No tecido adiposo, tá? O que mais, gente? Eles são sintetizados no fígado e são as formas mais importantes de armazenamento e transporte de ácidos graxos. Fontes de triglicerídeos também, né? Nós temos aí uma produção endógena desses compostos, que é realizado aí pelo fígado, né? Então nós temos a fonte endógena, produzida pelo fígado, e também a fonte exógena, vinda da alimentação, tá? E na alimentação, os triglicerídeos, eles estão disponíveis em quais tipos de alimentos? Vocês lembram? Principalmente carboidratos, né? Carboidratos, eles vão ser metabolizados, né, pelo corpo, vão formar lá a molécula de acetilcoenzima A. E essa molécula de acetilcoenzima A, se você não está gastando energia, essa molécula não vai ser oxidada pelas mitocôndrias para gerar ATP, e em contrapartida ela vai ser utilizada para sintetizar aí triglicerídeos, os quais vão ser armazenados no tecido adiposo, tá? Então, basicamente, né, é uma alimentação rica em carboidratos e, obviamente, em alimentos gordurosos,
são as principais fontes, né, de triglicerídeos, que vão aumentar os triglicerídeos da circulação. Obviamente, né, nesse contexto todo, a alimentação inadequada representa a principal causa, então, dos níveis elevados de triglicerídeos na circulação, tá? Então, é diferente do colesterol, em que a alimentação vai ter pouca influência no colesterol plasmático, né? Os triglicerídeos não. A alimentação inadequada vai ter aí um fator positivo na elevação dos triglicerídeos na circulação, certo? O que mais, gente? Níveis de triglicerídeos. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, valor de referência, né, os valores de referência desejável abaixo de 150 miligramas por decilitro. Limítrofe entre 150 a 199 miligramas por decilitro. Triglicerídeos elevados de 200 a 499 miligramas por decilitro. Tá? E triglicerídeos muito elevado, valores maior que 499 miligramas por decilitro. Tá? A hipertrigliceridemia, obviamente, então refere-se aí à elevação nos níveis de triglicerídeos na circulação. Tá? Também nós podemos ter aí essa hipertrigliceridemia familiar, né, que é caracterizada aí por uma doença genética, e também nós temos aí a hipertrigliceridemia secundária, que refere-se ao aumento aí dos triglicerídeos na circulação, devido aí à presença de hábitos alimentares inadequados, obviamente, e também a presença de algumas doenças, tá? Como própria obesidade, diabetes, hipotiroidismo, pancreatites, certo? O que mais, gente? Também nós temos aí os kits reagentes para dosagem de triglicerídeos, novamente, né? Quando voltarmos desse período de quarentena, nós vamos no laboratório também fazer dosagem aí de triglicerídeos, né? Colesterol, triglicerídeos, tá? É bem simples, tem kits reagentes para isso. E a metodologia, né, é chamada de enzimática colorimétrica. Certo? O que mais, gente? Então, como foi falado no começo da videoaula, os lipídios, eles são insolúveis em água, né? Obviamente insolúveis no plasma. Aí vocês se perguntam, então como que eles ficam na circulação? Como que eles ficam no plasma? Né? Como eles são transportados? Então, o transporte dos lipídios, triglicerídeos, colesterol, vai ser feito aí por estruturas chamadas de lipoproteínas, tá? Então, o transporte de colesterol e triglicerídeos pelo corpo é feito, então, por essas lipoproteínas. Exemplos, né, de lipoproteínas, vocês já devem ter ouvido aí na própria bioquímica ou em outras disciplinas. Nós temos aí os quilomicrons, que são lipoproteínas que vão transportar triglicerídeos da dieta para as demais partes do corpo. Nós temos aí as VLDL, do inglês significa lipoproteína de muito baixa densidade. As VLDL transportam triglicerídeos, também transportam triglicerídeos, mas são os triglicerídeos sintetizados pelo fígado, tá? E do fígado, esses triglicerídeos chegam às demais partes do corpo, tá? Valor de referência das VLDL, até 30 miligramas por decilitro. E as famosas, né, lipoproteínas que transportam colesterol, como a LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade.
As LDLs transportam colesterol produzido no fígado para as demais partes do corpo, tá? Popularmente, as LDLs são chamadas aí de mau colesterol, né? Tem esse termo porque elas aumentam o colesterol plasmático, tá? Então, o fígado produz colesterol, esse colesterol é essencial aí para todas as células, né? E esse colesterol chega então às demais partes do corpo através das LDLs. E nós temos os valores de referência, né, de LDL, vai ser dado aí de acordo com o risco para o indivíduo desenvolver aterosclerose. Né? Aterosclerose é aquela doença que nós teremos aí a presença de placas de ateromas que vão obstruir artérias, podendo ser aí uma importante causa aí para doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, por exemplo, AVCs. Tá? Então, os valores de LDL, nós temos aí, para a maioria da população, esse valor deve ser de LDL abaixo de 130 miligramas por decilitro. Tá? Essas pessoas são classificadas como tendo aí um baixo risco para o desenvolvimento de aterosclerose. Quem são essas pessoas com baixo risco de desenvolver doenças coronárias, doenças cardíacas? Pessoas jovens, né? E sem nenhum histórico de doença. Tá? Então, para a maioria das pessoas jovens e sem algum tipo de doença, valor de LDL deve ser abaixo de 130 miligramas por decilitro. No entanto, nós temos aí indivíduos com risco intermediário para o desenvolvimento da aterosclerose. Quem são esses indivíduos? Normalmente são pessoas tabagistas, obesas, hipertensas. Para essas pessoas, o valor do LDL colesterol deve ser abaixo de 100 miligramas por decilitro. Tá? Nós temos também indivíduos com risco alto para o desenvolvimento da aterosclerose, como, por exemplo, portadores de diabetes. Então, quem tem diabetes, o ideal é ter o valor da LDL menor que 70 miligramas por decilitro. Tá? Indivíduos com risco muito alto desenvolver aí aterosclerose. Quem são esses indivíduos? Aquela pessoa que já tem aí já tem alguma artéria obstruída. Para essas pessoas, o valor de LDL deve ser abaixo de 50 miligramas por decilitro. Certo? Muito bem. E o HDL, que é outra lipoproteína, né? Traduzindo aí, a lipoproteína de alta densidade, ela faz a função inversa à da LDL. Ou seja, as HDLs vão transportar todo o excesso de colesterol aí da circulação e vão devolvê-lo aí para o fígado. Popularmente, as HDLs são conhecidas aí como sendo o bom colesterol, tá? E esse termo aí, bom, está relacionado aí com sua função, né? Fazendo essa captura de colesterol e devolvendo para o fígado, obviamente, né? Essas lipoproteínas diminuem o colesterol plasmático. Valor de referência de HDL desejável deve ser maior que 40 miligramas por decilitro. Certo, gente? O que mais nós temos? Nesse contexto, então, nós temos as dislipidemias, que vai ser caracterizada por alterações nos níveis de lipídios no sangue. Quem são esses lipídios? O próprio colesterol total, ou suas frações, ou até mesmo o aumento dos triglicerídeos.
As dislipidemias, elas surgem, né, obviamente, aí devido a desordens genéticas, né, os fatores genéticos, e também em associação com os fatores ambientais. E nesse contexto, nós temos 4 tipos de dislipidemias. A hipercolesterolemia isolada, que vai ser caracterizada por um aumento isolado do LDL colesterol. Nós temos a hipertrigliceridemia isolada, obviamente caracterizada por um aumento isolado de triglicerídeos. Hiperlipidemia mista, que vai ser caracterizada por um aumento do LDL colesterol e de triglicerídeos, tá? Nesse caso, 2 lipídios aí em excessos na circulação. E nós temos também aí uma dislipidemia caracterizada por uma redução aí do HDL colesterol, tá? Que pode ocorrer aí de maneira isolada ou em associação com aumento de triglicerídeos ou em associação com aumento do LDL colesterol, certo? E, obviamente, né, essas dislipidemias, o principal problema aí são doenças cardiovasculares, como, por exemplo, aí a aterosclerose. Muito bem, gente. Nós vimos que a maioria destes lipídios, nós temos aí os kits reagentes, né, para quantificá-los. No entanto, o LDL colesterol, na maioria das vezes, ele vai ser estimado, tá? Ele vai ser, então, calculado. E uma das formas para calcular aí o LDL colesterol é através da fórmula de Friedewald, tá? Que foi um cientista bastante famoso na década de 70, que utilizou-se de uma fórmula para o cálculo do LDL colesterol, tá? Para que esse cientista chegasse a essa fórmula, ele precisou então de ter aí os valores de triglicerídeos e do colesterol total e do HDL colesterol. Então, a partir desses 3 elementos, desses 3 componentes, dá para estimar, então, o LDL na circulação aí da pessoa. É uma fórmula, né, que da década de 70, né, obviamente tem algumas limitações. Por exemplo, essa fórmula não dá para ser utilizada em pacientes que tenham triglicerídeos maior que 400 miligramas por decilitro, tá? E, obviamente, né, nós temos aí várias vertentes dessa fórmula de Friedewald, tá? Mas a essência é a mesma. Você tendo aí o valor do colesterol total, você tendo valores aí do HDL colesterol e do triglicerídeos, você consegue estimar o LDL da pessoa. Você consegue estimar você consegue calcular aí o LDL colesterol, tá? Então, como que é essa fórmula? Então, vocês podem ver aqui pela animação, pelo slide, no material de vocês. Então, através da fórmula de Friedewald, nós temos aí, nós queremos o LDL colesterol, nós não sabemos, né? Mas nós podemos estimar esse valor, calcular este valor a partir da dosagem do colesterol total, que é fácil de fazer, tá? Então, você tem que ter o colesterol total menos o HDL colesterol, também é fácil de dosar, tá? E nós temos aí menos, né, triglicerídeos dividido por 5, né, 1/5 de triglicerídeos. Então, essa é a formulinha, tá? Então, você tendo todos estes parâmetros, a gente consegue calcular aí, consegue estimar o LDL colesterol, tá? Então, vários laboratórios
tem a sua metodologia própria, né, para dosagem aí, para estimar aí o LDL colesterol. E essa estimativa vem então dessa fórmula de Friedewald, certo? Eu coloquei acho que um exemplo aqui, ó. Um exemplo, tem no material de vocês também, tá? Ó, a fórmula de Friedewald é rotineiramente utilizada para a determinação do LDL colesterol. Aí nós temos uma situação hipotética. Qual o valor do LDL colesterol de um paciente que apresenta? Então, ó, eu quero saber o LDL colesterol. Eu sei que o colesterol total é 290 miligramas por decilitro, triglicerídeos 165 miligramas por decilitro, HDL colesterol 40 miligramas por decilitro, tá? Então, vamos aí calcular, né, estimar aí o colesterol LDL através da fórmula de Friedewald, tá? Colesterol total, o exercício deu, que é 290 miligramas por decilitro, menos o colesterol total, que é 40 miligramas por decilitro, o exercício deu, e triglicerídeos dividido por 5, né? Qual que é a concentração de triglicerídeos que o exercício deu? 165, né? Divide por 5, tá? Aí é só fazer a continha, gente, né? 165 dividido por 5 dá 33, né? Então você faz 290 menos 40 menos 33, aí você consegue estimar aí o LDL colesterol, tá? Que nesse exemplo 217 miligramas por decilitro. 217 é um valor que vai estar aí fora, né, dos valores de referência tidos como aceitos, né, dentro da normalidade. Como a gente viu, né, a maioria das pessoas tem que ter um LDL colesterol abaixo de 130. Então, nesse exemplo, o LDL colesterol deu bem alterado. Outro exemplo, utilizando essa fórmula. Exemplo 2. Utilizando a fórmula de Friedewald, calcula o valor do LDL colesterol de um paciente que tem os seguintes resultados. Colesterol total 210, HDL colesterol 50 miligramas por decilitro, triglicerídeos 200 miligramas por decilitro. Então, eu tenho aí os 3 parâmetros, né? E eu quero estimar aí o LDL colesterol, tá? Então, mesma coisa, gente. Só você jogar aí na fórmula os dados que você tem. E por isso que é muito importante que esses cálculos sejam feitos, né, com maior, dentro de um rigoroso controle, para fornecerem uma estimativa de LDL colesterol confiável, né? Um valor confiável. Tá? Então, nesse exemplo, 200 dividido por 5 dá 40, né? Aí você diminui o resto, né? 210 menos 50 menos 40. Nós vamos chegar no valor de LDL colesterol estimado na faixa de 120 miligramas por decilitro. Esse valor está dentro, né, da normalidade, né? A maioria das pessoas deve ter um valor de LDL colesterol abaixo de 130 miligramas por decilitro. Muito bem, gente. Aí nós temos também uma outra relação entre níveis de colesterol, que vai nos dar aí o índice de Castelli e risco de doenças cardiovasculares. Então, o que é esse índice de Castelli? É um score que permite identificar indivíduos com risco aumentado para eventos cardiovasculares, como, por exemplo, infarto. Tá? Então, através dessas informações, dá para a pessoa estimar aí o seu risco em relação a doenças cardiovasculares. O índice de Castelli vai ser obtido com cálculos após a dosagem de colesterol total e suas frações, o HDL e o LDL colesterol. Então, nós temos aí o índice de Castelli 1,
que vai ser dado pelo valor do colesterol total dividido pelo HDL colesterol. Valor desejável, essa relação aí tem que estar valor desejável até 4,4. E o índice de Castelli-2, que diz respeito aí ao a concentração de LDL colesterol dividido pela concentração aí do HDL colesterol. Essa relação, valor desejável até 2,9. Obviamente, né, o risco de doença cardiovascular estará aumentado quando o índice de Castelli-1 for maior que 4,4 e o índice de Castelli-2 foi maior que 2,9. Certo? E aqui também tem dois exemplos. Calcule os índices de Castelli 1 e 2 nos pacientes abaixo. Então, paciente A, colesterol total, 290 mg por decilitro. HDL colesterol, 40 mg por decilitro. Colesterol LDL, 217 mg por decilitro. Então, vamos calcular o índice de Castelli-1, né? Que é dado pelo colesterol total dividido pelo HDL colesterol. HDL colesterol 290 dividido aí pelo HDL colesterol. Essa relação deu um valor de 7,25, né? É um valor que está fora, né, da normalidade, indicando um risco alto para o indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares. Tá? E o índice de Castelli-2, que é dado pelo LDL colesterol, 217 mg por decilitro, dividido pelo HDL colesterol, que no nosso exemplo é 40 mg por decilitro. Essa relação dá um valor de 5,42, também um valor alto, que indica aí um valor fora da normalidade, que indica aí um risco alto para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Exemplo 2. Calcule os índices de Castelli 1 e 2 nos pacientes abaixo. Né? Paciente B aqui, né? Colesterol total, 210 mg por decilitro. Colesterol HDL, 50 mg por decilitro. LDL colesterol, 120 mg por decilitro. Então, vamos calcular o índice de Castelli 1 e 2. Índice de Castelli 1, colesterol total, dividido pelo HDL colesterol. Nesse exemplo, essa relação dá um valor de 4,2, que é um valor aí dentro da normalidade, um valor desejável. Tá? E o índice de Castelli-2, que é dado pela relação entre LDL colesterol dividido aí pelo HDL colesterol. Neste exemplo, o valor aí foi de 2,4, também um valor aí dentro da normalidade. Certo, gente? Muito bem. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Agora eu gostaria que vocês se dirigissem ao portal do aluno. Tem questões lá em atividades online e no fórum de discussão. Por favor, façam essas atividades, certos? Muito bem, gente. Boa noite.